Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas vidas. Agradecer a Deus mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus e confiantes, meus irmãos, porque Deus, o Pai de infinita misericórdia, está no controle de tudo. Não percamos a nossa fé, a nossa resignação e a nossa confiança no nosso Pai. Vamos agora então, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: que temos com o Cristo? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem seis que és o Santo de Deus. Está em Marcos, no capítulo 1, no versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio formado para estabelecer a fraternidade, aparecem os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações do orgulho, da vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também nos círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem vem nos trazer um alerta. E também vamos colocar de uma forma que não gere também um desespero ou uma preocupação para todos nós. Que a nossa mensagem fala, de espíritos ainda ignorantes e perversos que perseguem os encarnados. Mas isso não é novidade nenhuma. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, já dizia. Ou seja, nós estamos convivendo diariamente e a todo momento com irmãos desencarnados. E muitos deles são espíritos ainda endurecidos, são espíritos ainda rebeldes, são espíritos revoltados, que acabam de alguma forma influenciando nas nossas vidas, nos nossos atos, como bem ensina lá o Livro dos Espíritos, na pergunta 459. Mas o que a gente tem de bom e que devemos fazer a nossa parte nesse aspecto? Nós é que temos que nos afastar e nos vigiar para que nós não sejamos uma porta aberta para esses irmãos. Certa feita, uma irmã perguntou para o Divaldo: Divaldo, o que eu preciso fazer para afastar os obsessores de mim?
E o Divaldo respondeu: por que você não se afasta deles? Como assim? Nós é que convidamos esses nossos irmãos para junto de nós, pelos nossos sentimentos ruins, pelos nossos pensamentos ruins, pelas nossas ações ruins. E aí a nossa mensagem traz aqui que muito pior ainda, ou seja, mais preocupante a ação, quando envolve organizações religiosas, por exemplo, trazendo aqui para o nosso caso, porque não é uma pessoa só, nós somos um grupo de trabalhadores. E aí a gente já teve aqui a oportunidade de estudar, através da nossa querida irmã Marcele Brau, o livro Aconteceu na Casa Espírita, e é mais ou menos isso que acontece. Um irmão invigilante pode contaminar um trabalho inteiro. Então, nós temos que estar atentos, né? Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, para que a gente possa estar melhor a cada dia, para que a gente possa se preparar para retornar à casa do nosso Pai. E aí eu vou pegar um gancho do tema do nosso irmão Cristiano, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós somos espíritos eternos, não somos daqui, estamos aqui de passagem, né? Vamos retornar à pátria espiritual para, quando Deus permitir, renascermos de novo. Então, meus irmãos, que a gente possa levar um pouco dessa mensagem no fundo dos nossos corações a cada dia a dia. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus, nosso Pai, por esse momento, por essa oportunidade, por essa casa que nos acolhe. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar conosco a todos os momentos. Obrigado, Germano, por tantos anos comprometido com o trabalho dessa casa. E obrigado a essa legião imensa, incansável, de trabalhadores espirituais que nos acolhe, que nos conforta, que nos trata das nossas doenças do corpo e da alma e fazem muito, muito mais que a gente não tem nem noção. Obrigado, meus irmãos. Pedi essa legião de trabalhadores invisíveis que possa envolver, intuir, inspirar nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra nessa noite, para que ele possa trazer a todos nós aquela mensagem que precisamos ouvir. E assim, Pai, agradecidos por mais esse momento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Hoje nosso estudo é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem quem eu sou? E eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Está em Mateus 16, 13 a 17 e em Marcos, no capítulo 8, de 27 a 30. Nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem então é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Marcos capítulo 6, versículos 14 a 16. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu:
É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora João Batista que ele falara. Mateus capítulo 17, de 10 a 13. Então nessa passagem, o próprio Cristo já nos mostra, né, que o nosso espírito é eterno. Né? Nessa passagem nos mostra que o Elias, que os profetas já acreditavam, né, as pessoas, né, os irmãos daquela época, já acreditavam que poderia haver essa ressuscitação, né, do homem. Então indagaram, era o profeta João Batista, o profeta Elias? Quem seria Jesus Cristo naquela época? Né, que muitos tinham da sua existência. Quem seria aquele que dizia tantas boas palavras, tantas boas ações, tantos bons exemplos, né, que não se deixavam ser levado pela maledicência, pela violência da época. Então, era já desde os povos antigos, né, desde a época de Jesus, já acreditavam na ressurreição, né, no renascimento através de um outro corpo. Né? E aos poucos, através da nossa doutrina espírita, né, vem nos esclarecer como que já nos informa, já nos declara através dos nossos irmãos espirituais, e a gente sabe hoje de onde nós viemos, o que nós temos de propósito nesta terra, para onde vamos depois desta vida e que nós com certeza retornaremos. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia se dar. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Né? Hoje, como assim o nosso texto mostra, nós temos comprovadamente através da ciência, de que um corpo que já está biologicamente morto, que não tem mais vida, ele não há como ressuscitar, renascer de novo e ter aquela própria vida, né? Porque quem dá vida ao corpo é o nosso espírito. Né? Enquanto o corpo está vivo, está se movimentando, tem as suas células, tem as veias, tem um sangue pulsando nas veias, é o espírito que alimenta o corpo. Daí a importância da gente ter o conhecimento do nosso crescimento espiritual, do nosso conhecimento frente ao nosso interior, o que a gente tem dentro da gente. Ontem mesmo eu estava pensando comigo mesmo, né? Pensando assim, né? A gente fala assim, meu corpo, meu espírito. Né? A gente às vezes muito brinca, quando a gente está cansado, né, em algum local, fazendo trabalho, ou no estudo, após um dia de trabalho, meu corpo está aqui, mas meu espírito não. Mas nós somos um só, né? Nós somos um só. Então assim, eu sou corpo, eu sou espírito. Na verdade, eu estou corpo nesta vida, eu estou corpo, mas eu sou espírito, né? Porque a gente, eu mesmo, né? A gente tem a mania de separar o corpo do espírito.
né? E de colocar isso de forma separada. Não, mas nós somos um só, né? Estamos um corpo e somos um espírito. Porque o espírito, ele é indivisível, ele é... Eterno. Ele é eterno, exatamente, obrigado. Ele é eterno, né? Então, Deus nos criou para sermos eternos. Então, a gente passa pelas situações para a gente aprender a se desenvolver, a se melhorar, a acreditar em si mesmo, né? Porque o próprio Jesus nos disse, sois deuses, né? Sois luz, sois amor. Então, onde a gente encontra isso? Dentro do nosso ser, né? Então, a gente poder simbolizar isso, um ser, que a gente fala dentro do meu coração, né? Quando a gente simboliza algo que é muito intrínseco. Não, eu tenho você dentro do meu coração, minha oração eu faço dentro do meu coração, que é um simbolismo que a gente tem físico, né? Que é no corpo físico, mas o que internamente é o espírito, que é uma luz, é um feixe de luz, é uma criação de Deus, e tudo que vem de Deus é bom. Então as dificuldades vêm, não é porque Deus esqueceu da gente, porque a gente precisa ser castigado, porque aquilo é um castigo, a gente tem que passar isso para a gente crescer nisso. Então o que vem de Deus, a gente sempre escuta, aprende pelo amor ou pela dor. Então, assim, essas dificuldades, a gente pode botar um pouco pela dor, mas a gente tem que ver o lado desafiador, digamos assim, para a gente poder tirar um proveito nisso e aprender com aquilo, né? Então, assim, o que éramos há 5 anos, a gente não é mais, porque a vida vai sempre tornando um novo ciclo, né? Vai sempre mudando. As nossas células no dia a dia, várias nascem e morrem, nascem, morrem, nascem, morrem. Então, é um ciclo constante. Então, o que a gente tinha de 5 anos, hoje a gente possa estar mais maduro, né? A gente vai passando a idade, vai ficando mais idoso, fica mais maduro, fica mais sábio. É porque a gente abre mão de certas coisas que não são mais boas para a gente, que a gente achava que era boa para a gente, né? Como a gente está falando há pouco, a gente quando jovem tem muitas coisas na cabeça, quer abraçar o mundo, não sabe o que estudar, o que trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, mas a gente tem que, para não se arrepender lá na frente, pensar assim, não, o que eu gosto de fazer, né? Para que, se possível, juntar, trabalhar no que a gente gosta, né? Porque muitos dos nossos pais, nossos avós trabalham, né? Trabalharam e até trabalham às vezes em coisas que nem gostam, né? Poxa, hoje eu sou uma profissão X, mas eu gostaria tanto de ser professor. Poxa, hoje eu estou numa profissão Y, mas eu gostaria tanto de ser médico, né? Então, eu não queria ser padeiro. Eu adoro fazer pão, trabalhar naquilo que gosto. Então, se for possível juntar, é bom. Né? Então, assim, o pensamento que a gente tinha 5, 10 anos, hoje talvez não faça mais esse mesmo pensamento. Que a gente precisa evoluir. Quando ele fala aqui, né, de ressurreição e reencarnação, que a reencarnação poderia ser aplicada a Lázaro, né? Porque pela palavra no Evangelho de Lázaro, que ele já estava com o corpo já em semi-decomposição. E nisso, quando chamaram Jesus olhou para ele e falou assim, levanta-te. Então ele ressuscitou porque o seu corpo estava morto, então teve a ressurreição, ali o milagre da ressurreição, né? E desde os tempos de Jesus para cá, o único, após que ressurgiu, era o Filho do Homem, que ressurgiu entre os mortos, ressuscitou, era o próprio Jesus Cristo. E de lá para cá nós não tivemos mais esse milagre, porque realmente seria um milagre, porque é contra as leis da natureza, é contra as leis divinas, né? Então, assim, não ocorreu mais. Mas a gente tem a ideia e o estudo da reencarnação do nosso espírito, que é eterno. E aí que está a nossa oportunidade de nos melhorarmos isso. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem já velho poder tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo.
O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? João capítulo 3, de 1 a 12. Né? Então aqui, como o testemunho de Nicodemos, com o próprio Jesus Cristo à sua frente, ele duvidava das palavras de Cristo, de Deus, né, naquele momento. Né? A gente escuta assim, realmente a gente imaginar e pensar, como seria como vivesse junto a Jesus, né? Aquele momento, aquele homem quando encarnado na minha frente, eu já seria, será? Não, a gente está aqui hoje reencarnado para a gente aprender, porque a gente ainda é um espírito em construção, né? Como eu falei que estou em um corpo e somos espíritos, eu estou pensando assim, eu não sou um espírito imperfeito, eu estou um espírito imperfeito, né? Porque o estar é uma ideia de passagem. Então a gente precisa falar, eu estou em construção, eu estou no caminho da perfeição e aos poucos um passo de cada vez. Porque a nossa ideia da nossa doutrina é que a gente possa abrir os olhos, os ouvidos e se espelhar nos ensinamentos do Mestre para a gente se melhorar internamente. Né? Eu conversando com o Senhor pela primeira vez, né? Senhor não, já da minha idade, né? Mas eu respeito, eu não falo Senhor. E ele perguntou, mas qual a sua religião? Tá gostando? Aí eu falei assim, sou espírita praticante há 4 anos, posso dizer. Espírita cristão há 3, 4 anos, que eu vim estudando e conheci minha casa e, graças a Deus, me sinto muito bem. E, que bom. Mas aí, como é que se faz? Eu posso ir lá direto? Não, você pode, convidado, quando você... Nem sei onde ele mora, né? Mas é aberto, qualquer casa espírita você pode chegar, não precisa ter nada, nenhuma vestimenta especial, nada de obrigação, não, só vai, assiste a palestra, só vai. Mas como é que se faz? Você quer mudar algum conceito? Eu falei assim, não mudar o conceito, porque as palavras são de Deus, o ensinamento de Jesus, e o testemunho através dos nossos irmãos espirituais que inspiraram a Kardec, que descobriu, né, que estudou, que pesquisou, que observou, né, de poder nos mostrar essas obras do Evangelho, o livro dos médiuns, e que primeiramente o espiritismo que eu aprendi é que primeiramente eu tenho que mudar a mim, o meu interior, o meu comportamento, né, para que depois eu possa, com o exemplo de mudança de comportamento, poder influenciar quem esteja ao meu redor, né, um irmão, um filho, esposa, colega, né, até o meu companheiro Renan fala assim, brincou que eu falando gratidão. Aí eu brinquei, não tem aquela foto da monja Coen? Bota a minha carinha. Ele fez. Aí aparece aquela imagem assim, eu falei, Cristo, você está muito monge. Eu falei assim, quem me dera, né? Ainda vou chegar lá um tempo, vamos ver, né? Com tanto conhecimento e paciência, né? Então assim, aos poucos a gente vai caminhando. Então assim, primeiramente eu tenho que mudar a mim. E graças a Deus no dia a dia, graças a Deus pelos ensinamentos que a gente tem, que Deus nunca se afasta da gente, Jesus está aqui, sempre do nosso lado, na nossa frente, nos protegendo, nos guiando. Mas com as nossas atitudes, nossas palavras, que a gente que se afasta deles, mas Ele está aqui, do meu lado, está dentro de mim, está no meu coração, no meu espírito. Mas às vezes a gente tem atitude que acaba afastando Deus, né? Aí a gente fala, meu Deus me abandonou. Mas assim, o que eu estou fazendo que faz me afastar de Deus? Exatamente como a senhora perguntou ao nosso irmão Divaldo. Como é que eu faço para me afastar dos maus espíritos? Nós é que nos afastamos de Deus, né? Ele está sempre conosco. Está sempre conosco, né? Mas como é que eu faço, né? E no nosso ensino, que os nossos irmãos colocaram, como é que eu me afasto dos maus espíritos? É se aproximando dos bons espíritos, né? E se aproximando dos bons espíritos é o quê? A gente repensar como a gente age, como a gente pensa, como a gente faz, as nossas atitudes com nós mesmos, né? Que a gente precisa se amar primeiro para depois amar o outro.
Então, tudo isso nos vai colocando mais próximo dos bons espíritos, mais próximos de Jesus. Então, isso que a gente precisa aprender. Primeiramente, melhorar a nós mesmos, né? Concluindo a conversa com esse Senhor. Primeiramente, mudar a mim. E com o meu exemplo, quem sabe, poder influenciar alguém positivamente para poder mudar também, né? E quando a gente fala assim, é com humildade, não achar, não, estou mudando, estou melhor do que você, porque a minha casa espírita pode ser melhor do que a, Não, é que o meu exemplo, graças a Deus, que bom que meu amigo percebeu que eu estou tendo uma diferença, uma pequena mudança, que bom, então esse já é um exemplo, né? Então a gente tem que levar essa mudança, agradecer a Deus, né? E porque o mérito é nosso também, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio entre escolher, né? Então, assim, quando a gente faz coisa de boa, é mérito nosso, porque senão tudo a gente deixar ao acaso, tudo acontecer, Deus quis assim, Deus quis assim, Deus quis assim, mas o caminho foi trilhado de acordo com a minha escolha, com a minha decisão, e esse é o livre-arbítrio, né? E ele ficou olhando para mim, eu acho que ele gostou do que eu falei, né? Pelo menos ele não fez cara feia, mas se ele não conhecia o Espiritismo, pelo menos ele conheceu um pouquinho só de que fala, né? De que, poxa, gostei. Primeiramente mudar a mim para depois a gente conseguir mudando aos outros. Então imagine, né? A gente não consegue mudar o mundo de uma vez, mas o pouquinho que a gente mude, eu mude aí o Giovanni também tem a mudança no meio dele, na casa dele, junto com a esposa, o filho, aí influencia um irmão e um pouquinho a gente vai. Somos bilhões de pessoas no mundo e cada um mudando a cada dia, breve chegaremos ao mundo de regeneração. Com a graça de Deus. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, né? O texto onde foi dito. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater como combateu tantas outras, né? Reforçando, se fosse errônea essa crença da reencarnação, do retorno do irmãos em um novo corpo, como foi, né? João Batista, que muito se afirma é a reencarnação do profeta Elias. Então, se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Ou seja, o próprio Jesus nos reforça essa informação de que é preciso que nós possamos, que é preciso que nós nasçamos novamente, né? Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregada na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é em que Gênesis capítulo 1 se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito,
Significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma. É nesse sentido que a princípio as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Então, meus irmãos, quando a gente lê essa palavra, né, que o Nicodemos, né, ele nos coloca, como eu poderia voltar, né, ao ventre de minha mãe, depois de adulto? Então, quando a gente fala assim de reencarnação, que a gente já tem a certeza de que nós voltaremos em outro momento, né, após o nosso tempo programado nesta terra, nesta vida, que nós retornaremos para que a gente possa nos aperfeiçoarmos ainda mais, nos caminharmos ainda mais para ser um espírito puro, perfeito, né, que hoje nós estamos imperfeitos, né, porque nós estamos imperfeitos, nós estamos no planeta Terra, onde há provas e expiações, né? Então a gente precisa aprender com os erros, com os nossos erros, com os desafios que a gente tem com os irmãos que nos rodeiam, né? Porque a meio a tantas turbulências, né? A epidemia, a gente não consegue ser feliz o tempo todo, né? Porque a gente tem muitas mazelas ainda no nosso planeta, né? A fome, a miséria, né? Que já completa a fome, a corrupção, a violência. Então, hoje nós temos os irmãos que, infelizmente, estão numa caminhada mais árdua, mais difícil, né? Porque ainda estão no momento de poder aprender um pouco mais e de que não conhecer a palavra divina, de que possa ter o seu conforto ou até mesmo encontrar dentro de si aquela paz para que ele possa se melhorar, né? Então, a gente escuta muito, né? E que a gente ouve muito a palavra reencarnação para a gente renascer. A gente não pode pensar, na outra vida eu me acerto. Não, agora eu quero aproveitar, na outra vida eu acerto, porque, então já que eu sou imortal, né? A gente ouve até num tom de brincadeira, mas também não pode levar tão a sério, porque é cada um com a sua consciência. Então se eu vou ter outras vidas, então na outra eu resolvo, nessa eu quero fazer o que eu quero, né? O que a gente quer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A gente sempre ouve assim. Então, quando a gente pede essa transformação, essa reencarnação, então que tal a gente fazer uma reencarnação hoje do nosso ser, do que a gente está vivendo hoje, né? A reencarnação do Espírito é uma nova oportunidade da gente se melhorar, se evoluir, se desenvolver. Então, que tal a gente fazer a reencarnação dos nossos sentimentos hoje? Reencarnação dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, né? Quando a gente fala assim, Senhor, eu sou um instrumento em suas mãos, me faz um vaso novo, me quebra, me pisoteia e me faz um vaso novo, renascer. É nesse sentido, né? Da gente sair daquele deserto, daquela solidão. Quando a gente lê na palavra o deserto, ele quer dizer o quê? Um deserto é um vazio, é um nada, é um dentro da gente, né? Infelizmente a gente tem muitos irmãos hoje que se encontram em um deserto porque falta-lhe um sentimento, falta-lhe uma companhia, falta-lhe a presença... Não lhe falta a presença de Deus, né? Na verdade, falta a gente mesmo perceber a presença de Deus. Como eu falei, Deus está sempre com a gente, está sempre conosco, nos amparando, nos ajudando. E se a gente leva esse fardo, é porque Deus sabe que nós somos fortes o bastante para superá-los. Demora um pouquinho no dia a dia, mas a gente é forte. Se Deus nos deu esse fardo, né? Como na passagem, tome sua cruz e me segue, né? A cruz é o quê? É o fardo, é o pesado, é o deserto que a gente acha, né? São essas dificuldades que a gente tem, né? Então a gente, tirando dessas palavras do mestre, a gente e através da nossa doutrina esclarecedora que vem com a razão, tanto que a gente fala, vamos ler, vamos estudar, vamos nos instruir, né? Primeira instrução, amai-vos aos outros. Segunda, instruir-vos, né? Que o Espiritismo nos mostra, para a gente ter a claridade dessas ideias de Jesus. Então a cruz é o fardo, é o desafio, é o nosso dia a dia que a gente precisa carregar. Tome sua cruz e me segue. Deus falou assim, não, toma sua cruz e fique parado aí e resolve. Não, me segue. E como é que a gente segue Jesus? Através de suas palavras, tendo Jesus como seu exemplo,
né? A gente se espelhar nele. É uma caminhada que a gente vai fazendo um passo de cada vez, né? Somos aprendizes, um passo de cada vez é passo de formiguinha, mas o importante é que a gente saiba que, não, há esperança, há um caminho e eu estou seguindo esse caminho, né? Tem a dificuldade, mas a gente fazer como a água, né? A gente sempre vê assim, a água, como vê a pedra, ela não fica contra a pedra, né? Ela vai desviando da pedra, e assim a gente tem que ir fazendo. É se desviar dos obstáculos para a gente seguir o nosso rumo. E o nosso rumo é o quê? Jesus. Né? Então a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e vermos nosso coração. Como é que está meu coração? Como é que está meu vaso? Né? Nós somos, quem é o nosso olheiro? O nosso olheiro é Jesus, e Jesus faz a gente um vaso novo. Então a gente precisa olhar dentro de nós, né? do eu espírito, do nosso espírito, do meu espírito, né? Do eu espírito, né? Do meu coração, e quebrar. Se o meu vaso está ali, como é que ele está? Então eu preciso quebrar as amarguras que eu tenho, esse vaso que está no meu coração, a amargura, a tristeza, a maledicência, a vingança, quebrar esse vaso para poder renascer, para que Jesus é o nosso oleiro, nós somos instrumentos em suas mãos e a gente se refazer. E a gente se refaz como? Como é que a gente faz? Como eu coloquei um pouco, essa reencarnação do vaso, né? Essa reencarnação dos nossos sentimentos. É a gente mudar as nossas atitudes, as nossas palavras. Então a gente sempre tem que observar quais são as palavras de Jesus para a gente tomar para si e imaginar sempre o que o amanhã pode ser melhor. Né? Se hoje eu tive um dia ruim, chato, eu sempre penso assim, nada como uma boa noite de sono. E oro a Deus para me conforte no sono, para que esteja na companhia dos bons irmãos durante o sono do corpo físico. Mas nosso espírito está acordado, tá? Aliás, o eu espírito está acordado. Viu? É tão arraigado isso no nosso ensino, no nosso dia a dia, né? Desde criança, o meu espírito. Não, eu. Né? Então, assim, o meu eu espírito continua em alerta, acordado, mas o corpo está em descanso. Então, a gente precisa fazer essa reencarnação de sentimentos, de atitudes, de pensamentos. A gente, por mais que as coisas estejam desafiadoras, difíceis, a gente tem que pensar no amanhã e ter a vontade de melhorar, de mudar. Isso a gente precisa fazer. É um passo de cada vez, a gente estuda, a gente tem as nossas mãos uma arma poderosa, que são as palavras, são os ensinamentos que a gente tem. Então a gente precisa tomar posse dessas palavras e fazer mudança de pensamentos. São coisas que a gente vem fazendo que é desafiadora, né? Então, mais a gente esteja em paz dentro de nossa casa, e a nossa prova, a gente no meio da rua, a gente vai encontrar irmãos que vão nos tirar da paz, ou a gente tira a paz de alguém, né? Também. Então, a gente precisa ver como a gente lida com essas situações, com esses conflitos. Então, a forma como a gente faz diferente que nos aproxima de Deus. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o que pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidas e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Ou seja, irmão, a reencarnação fortalece os laços de família. Então, hoje, onde nós estamos, é onde nós deveríamos estar. Né? Então, assim, a nossa família não é... hoje eu nasci no meio dessa família, não conhecia. Não, a gente tem sempre um laço espiritual com esses irmãos, né? Que hoje podem ser nossos pais, nossos irmãos, nossos tios e tias. Então, a gente tem esse laço espiritual. E a reencarnação fortalece esses laços, porque é uma oportunidade tremenda da gente poder aprender com os irmãos, né? A gente vê, às vezes tem família que tem mais dificuldades de paz com os filhos, aquela relação, né? Ou você vê os tios que não têm uma relação boa com seus pais, mas assim, a gente está exatamente nisso, a gente está reencarnado no meio para que a gente possa aprender um com o outro. Então, se hoje eu tenho o débito com esse parentesco, com esse irmão, que eu não me dou bem com ele, é algo que eu preciso melhorar dentro de mim, né? Então é algo que eu preciso melhorar dentro de mim para que eu possa me reconciliar com esse irmão que eu encontro em tanto desafio dentro do meu laço familiar.
A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam como de seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas reencarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para os outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abrandam, seus costumes se apuram, as empatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor, bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? Mas tranquilizam-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Então, meus irmãos, nessa oportunidade que nós temos nessa vida, né, nesta reencarnação, é de nos melhorarmos e nos melhorarmos aqueles que estão próximos de nós, né, com a palavra que eu acabei de ler, reforçando. Então, Deus permite que nós estejamos em companhia daqueles, não é por acaso, nada por acaso. É que a gente possa, se a gente está no meio dessa situação, desse conflito, é porque a gente precisa se melhorar. E, consequentemente, a gente conseguirá melhorar o outro. E essa vaidade, esse conflito, esse sentimento de vingança se vai. Então, nisso a gente precisa estar fortalecido na palavra. Tá bom, meus irmãos? Então, esse foi o estudo de hoje, finalizando as palavras que a gente tem que guardar em nosso coração. Primeiramente, mudar a nós mesmos, nossas atitudes, nossos pensamentos, para que a gente possa, de certa forma, influenciar o nosso irmão que está ao lado. Aos poucos, um passo de cada dia, lembrando que Deus, Jesus, nossos irmãos espirituais, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, quando reencarnada nesta terra, uma espiritualidade esplêndida que nos ajuda, que nos auxilia, está sempre ao nosso lado, ao nosso redor, para nos amparar, nos instruir, nos alimentar. Então a gente tem que prestar atenção que nós que nos afastamos e nossos irmãos e Deus, nosso Pai, nunca de nós. Muito obrigado, a paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Bom, meus irmãos, uma boa lição, né? Especialmente porque tudo passa pela nossa mudança, pelo nosso esforço, para nos tornarmos espíritos melhores, aproveitando a oportunidade sagrada que Deus nos dá aqui nessa terra. Então vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, por mais esse dia, por essa casa que nos acolhe e por esses amigos espirituais que estão ao nosso lado, nos protegendo, se dedicando para o nosso aprimoramento, para nos orientar nas decisões, para nos tratar enquanto espíritos encarnados, para tratar da nossa alma. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Germano, por estar conosco há tanto tempo. E obrigado a toda a legião de trabalhadores desta casa, que ainda não enxergamos com os olhos da carne, mas que estão sempre ao nosso lado. E assim, Pai, agradecidos por essa noite de estudo, pedimos a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.